A internet está bem ruimzinha hoje aqui em Arapiraca. Se travar, vocês me avisem alguma coisa, tá? Se não conseguir. Deixa eu só abrir nosso slide, prometo que a gente já está iniciando daqui a pouquinho. Tá sem a lista, Tâmara? Ei, Tâmara, que dó. Tá sem a lista. Quem tá sem a lista, pessoal, deixa eu dar uma dica, tá? O que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos responder a lista 3. Por quê? Quarta-feira era a nossa aula e, infelizmente, eu tive um contratempo aqui e não dei aula para vocês na quarta. Aí, na quinta, vocês iam assistir aula com o professor Magno e ele que teve contratempo na quinta e eu dei aula para as duas turmas. Então, foi só conteúdo, a gente nem respondeu lista nenhuma na quinta-feira. E hoje nós vamos responder a lista de número 03. Procura aí no documentozinho, lá no topo da lista tem o número 03, é a lista de hoje, material de gramática, tá? Então, Wilker, eu estou sem o material, o que é que eu faço? Aí você pega o caderno, pega a folha e pega o material, pega a canetinha, pega a folha e vai anotando as respostas numa folha. E depois vocês conferem com a lista, tá bem? Já vamos iniciar. Só um instantinho. Só um instantinho. Bom, eu acho que nós já podemos iniciar, né? Quem for entrando depois, como diz o ditado, pega o barco. Deixa eu colocar só, carregar aqui, para a gente não ficar, se precisar, sem contar. Pois bem, meus queridos, nossa aula de hoje de morfologia, lembrando, e só para revisar, que nós estamos algumas semanas discutindo aquilo que nós chamamos de classes gramaticais. Só para a gente lembrar o que a gente já viu ao longo das últimas semanas. Lá na primeira semana, nós trabalhamos artigos, uma classe que acompanha o substantivo para definir número, gênero, ou para indefinir o substantivo. Logo depois, em seguida, nós estudamos. Boa noite, Eliane. Boa noite, Jânio. O pessoal está falando aí, né? Já na mesma semana, nós trabalhamos substantivos, os tipos de substantivos, e nós trabalhamos também as flexões em gênero, número e grau do substantivo. Nas semanas seguintes, nós começamos a falar de adjetivos. Logo depois de adjetivo, nós já juntamos também numerais, juntamos advérbios, e na quinta-feira nós falamos dos pronomes. O que é que eu vou pedir com muito carinho e amor a vocês? Quem não conseguiu assistir a aula de quinta-feira, presta atenção, me ouve e olha para mim, tá? Quem não assistiu a aula de quinta-feira, precisa pegar o link da gravação e rever a aula. Quem estava aqui quinta-feira sabe que a nossa aula foi de muito conteúdo e de um conteúdo que cai muito nos concursos, que é a classe gramatical dos pronomes. Então, quem não pôde estar conosco na quinta, não esquece de pegar o link, aproveita o feriado, quem não vai viajar, aproveita o feriadão aí, né? Sábado e domingo, para assistir essa aula que nós fizemos na semana passada, de quinta-feira, porque ela foi importantíssima, de alguns conteúdos que caem muito nas provas, em todas as bancas, independente do estado da banca, sempre cai bastante os conteúdos que nós vimos. Wilkley, tem como você revisar rapidinho antes de começar a lista? Tem. Eu vou fazer uma rápida revisão. Nada de novo, só aquilo que a gente já viu na quinta, para quem não estava, conseguir se localizar, tá bem? Aí eu vou agora espelhar a tela para que a gente possa, então, começar a nossa revisão. Só um instantinho, aguardem aí. E como vocês sabem, meu computador, às vezes, fica aí meio preguiçoso, mas nada que se a gente tiver um pouquinho de paciência, vai dar tudo certo e a gente vai conseguir, então, ver os nossos conteúdos. Eu disse, ó, foi falar do meu computadorzinho, ele já quis surtar.
Vocês conseguem ver a tela, pessoal? Me avisem aí, se está tudo bem com a nossa tela. Conseguem ver? Está tudo bem? Conseguem ver a tela aparecendo aí para vocês? Acho que está tudo bem, né? Deixa eu só voltar aqui no nosso slide da semana passada, para que a gente consiga fazer uma rápida revisão. Vamos, computador, ajuda. Deixa eu interromper aqui a apresentação para o quadro sumir para vocês, enquanto eu abro aqui. Professor, que lista é essa? Essa lista, não se preocupem, ela está lá no arquivo de vocês, beleza? Já vou carregar aqui. Lista 3 para a gente. Acho que agora foi. Bom, pessoal, o que é que nós vimos na nossa aula? Nós vimos que existe uma classe gramatical, deixa eu aumentar aqui para ficar aí aparecendo na tela de vocês, que a gente chama de pronome. Professor, perdi a aula. Por que essa classe é chamada de pronome? Como a própria palavra diz, pronome é uma classe que nasceu para o nome. Por isso a gente chama pronome. Então, às vezes, quando a gente vai produzir um texto, quando a gente vai escrever, o que é que acontece? A gente não quer repetir as palavras, a gente não quer repetir os nomes que a gente já usou. A gente precisa de clareza para o processo de pronúncia. Então, é muito comum eu dizer assim: o Wilkley é professor, ele também é escritor. Veja que eu não vou dizer o Wilkley é professor, o Wilkley é escritor. Eu não garanto uma fluidez ao texto. E o que é que acontece quando a gente estuda pronome? A gente aprende a usar as palavras da língua. E para que, professor, eu vou usar essas palavras da língua? A gente usa essas palavras da língua para dar mais clareza, mais sentido, ou como algumas pessoas preferem dizer, a gente usa para dar mais coesão. Então, eu vou anotar aqui. Coesão. E o que é coesão, professor? Coesão nada mais é do que substituir nomes. A gente substitui os nomes. Está bem pequenininho, né? A fonte. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para ficar maiorzinha e vocês enxergarem maior aí de casa. Ixi, parece que não foi, não. Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro para a gente. Então, essa classe que a gente chama de pronome, a gente vai chamar de uma classe que substitui nomes. Para quem estava na aula, a gente viu que é uma palavra que substitui ou acompanha o substantivo ou representa uma pessoa do discurso, tá bom? Aí nós vimos que existem vários tipos de pronome. Quem estava aqui viu que a gente viu que existem... Chega, meu Deus, deixa eu abrir aqui o slide dos outros tipos de pronomezinho maior que nós vimos. Quem estava na aula viu que a gente tem pronomes pessoais, porque substituem nomes de pessoas, de objetos, né? É uma pessoa, um objeto, um ser. Nós vimos que existem pronomes que a gente chama de pronomes de tratamento. Nós vimos que existem nomes que a gente chama de pronomes demonstrativos. Nós vimos que existem nomes que a gente chama de pronomes relativos, indefinidos, interrogativos e pronomes possessivos. Foram os tipos de pronomes que nós vimos na última aula. Também na última aula, a gente falou dos advérbios. Advérbio vai estar sempre junto do verbo, de outro advérbio, para dar uma ideia. Deixa eu até aumentar aqui para a gente ver. Para dar uma ideia de mudar o que o verbo disse.
Tranquilo? E para finalizar a aula, nós falamos dos numerais. Professor, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai responder a lista de número 3 que está aí na tela. Lembrando que a aula de responder lista, eu vou até parar aqui um pouquinho para explicar a vocês. Lembrando que a aula de resolver lista, ela acaba sendo um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais cansativa, porque tem questões que a gente vai conseguir responder, tem questões que vocês vão dizer, tá, caramba, não lembrava disso. E o importante é, se você não lembrar, você pedir para o professor explicar de novo, tá bem? Então, não tem problema se eu precisar explicar mais de uma vez. Você diz, ó, professor, eu não entendi, eu queria que o senhor voltasse para essa questão, para que eu consiga entender, tá bom? Então, eu vou começar a responder a nossa lista. E sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntar e dizer, professor, não entendi, foi nada. Tem como o senhor me explicar de novo isso? Que o negócio está difícil, tá bom? E é assim que a gente vai aprendendo bem devagarzinho, para ninguém se perder. Vou começar agora a responder nossa lista. E quem tiver dúvida, pede para eu parar, para a gente não se enrolar. Vamos lá. A questão número 1 é para você dizer se é verdadeiro ou falso o que está sendo afirmado. Caiu no concurso de 2018. Aí ele diz assim: ainda, olha o texto, tá? Ainda que os produtos e os resultados sejam importantes, ainda que os produtos e os resultados sejam importantes, os processos e o valor agregado são ainda mais. Aí ele disse, a palavra ainda, essa que vocês estão vendo na tela que eu estou circulando, ele disse que a palavra ainda expressa uma ideia de tempo. Aí eu queria que vocês olhassem para mim. Professor, como é, como é que eu vou saber se a palavra ainda expressa a ideia de tempo? Eu vou ter que lembrar que a palavra ainda é um advérbio e que ele vai expressar ideias. Para quem estava na aula de quinta-feira, viu que tem palavras que vão expressar ideias positivas, que a gente chama de advérbio de afirmação. Por exemplo, sim. Vou sim. Aí a gente tem um advérbio de afirmação. Nós vimos que existem advérbios de negação. Eu digo não vou. E esse não vai dar a ideia de negação. Nós vimos que tem advérbio de intensidade. Quando eu digo gosto muito de você. Nós vimos que tem advérbios de dúvida. Talvez eu goste de você. Olha a dúvida aí que ficou. E a palavra ainda, quase sempre quando ela aparece na língua portuguesa, a palavra ainda é utilizada para tempo. Veja, eu digo assim: Ana já chegou? Aí você diz, ainda não. De novo, para quem está aí ainda pegando o clima. Se eu digo assim, Ana já chegou? Aí você diz, ainda não. Tá na cara que esse ainda não tem a ver com o tempo. Ela ainda não chegou, pode chegar, mas até agora ela não chegou. Quem é que vai trazer essa ideia de tempo? O ainda. Mas tem uma questão. Nem sempre o ainda vai trazer ideia de tempo. Pode ser que apareça algum texto onde a palavra ainda pode ser usada apenas para dar ênfase e não só como tempo. Eu digo assim, ainda passarei em um concurso. Olha para cá, olha para mim. Eu disse que a palavra ainda quase sempre é usada para tempo. Mas se eu disser ainda passarei no concurso, eu estou falando de tempo? Não. Eu digo ainda para dar uma ênfase. Esse ainda vai dar a ideia de que ainda vai acontecer. A gente pode usar também a palavra ainda para ênfase. Então, para quem quiser anotar aí o macete, o que é que eu tenho que anotar, professor? Da questão de número 1. Eu vou anotar o seguinte aqui, tá? Deixa eu abrir a minha canetinha aqui. Você vai anotar que a palavra ainda, na língua portuguesa, pode ser usada para tempo, e a palavra ainda pode ser usada para ênfase.
São as duas possibilidades que o concurso pode cobrar em relação a essa palavra ainda. Aí o José Marcelo perguntou: significa mesmo esse ainda? Nesse caso, não. Nesse caso, José Marcelo, a palavra ainda vai se juntar a outra palavra para dar um sentido ou de tempo ou de ênfase. Professor, como é que eu vou saber se é tempo? Se eu pensar na frase que esse ainda está me trazendo a ideia de que alguma coisa ainda não aconteceu. Aí eu digo assim: ainda não passei no concurso. Esse ainda está dizendo o seguinte: por enquanto, eu posso até trocar, né? Por outras palavras de tempo. Por enquanto, ainda não passei. Isso tem a ver com o tempo. E outras vezes o ainda vai dar a ideia de ênfase, ou seja, é para levantar o que eu disse, mesmo que não tenha relação com o tempo. Aí vamos agora para a questão para a gente ver o que é que ela falava. Ela dizia assim: ainda que os produtos e os resultados sejam mais importantes, os processos e os valores agregados são ainda mais. Vocês acham que esse ainda tem a ver com tempo? Ou tem a ver com ênfase? Quem coloca no chat para mim? Se tem a ver com tempo ou ênfase? Quem consegue me dizer o que é que acha? Lembrando que pode ser para os dois. Nesse caso, está na cara que foi para ênfase. E a questão disse que esse ainda tinha a ver com a ideia de tempo. Olha a ideia, ainda mais. Quanto mais você me esculhamba, ainda mais gosto de você. Olha a ideia de ênfase. Tá? Ainda não sei por que você me odeia tanto. Aí a gente não tem aqui a ideia de tempo. O que é que a gente tem que fazer com essa questão? Ó, ela disse que era tempo. Aí eu risco a ideia de tempo aqui e coloco a ideia de ênfase. Vocês estão conseguindo enxergar a caneta? Minha gente, que ela está bem fininha, mas vocês estão conseguindo enxergar o que está na tela? Eu estou tentando mudar, acho que o programinha aqui que eu escrevo está dando erro. Mas vocês estão conseguindo ler as palavrinhas que eu estou escrevendo? Ou não? Estão? Tudo bem, então, vou seguir, tá? Dá para ver, né? Daqui a pouco eu fecho o programa e abro de novo para ver se melhora. Bom, então essa questão vai ser verdadeira ou falso? Está falando de tempo? Se estiver falando sobre tempo, eu coloco verdade. Se estiver falando sobre ênfase, eu coloco falso. Então eu vou anotar aí, obviamente, que a questão de número 1, ela está me dizendo uma coisa que é falsa. A questão de número 1, ela quer me enrolar. Tá bom? Vamos lá. Vamos então à questão de número 2. Deixa eu ver aqui a questão de número 2. Deixa eu ver aqui. Deu uma travadinha, mas já vai destravar. A questão de número 2, deixa eu subir aqui para a gente não se confundir com o que eu copiei para a questão de número 1. Olha, minha gente, concentra e vê onde essa questão caiu, no TRT. Concurso super concorrido, Tribunal Regional do Trabalho. Passou nesse concurso, conseguiu responder a questão como essa, você está quase pronto para conseguir ganhar muito e muito dinheiro, porque esses concursos de tribunal regionais geralmente são concursos federais, o salário é federal, olha. Então, quer incentivo melhor para responder essa questão do que você pensar que se você acertar ela, você estaria com um passinho a mais perto da aprovação em um concurso tão importante? Vamos lá? Vamos responder a questão. Questão número 2. Essa é para marcar A, B, C, D ou E. Vamos lá. No texto, o espelho recusou-se a responder a Lavínia que ela é a mais bela mulher do Brasil. De novo, o espelho recusou-se a responder a Lavínia que ela é a mulher mais bela do Brasil. Aí ele disse: os termos sublinhados constituem o quê? Só que qual é o problema? O professor esqueceu de sublinhar os termos. Aí como é que você vai responder? Aí eu vou sublinhar agora para vocês marcarem aí, tá? O primeiro termo é esse azinho aqui, ó. Vou circular ele aqui. Circula esse rapaz. É o primeiro termo que ele está pedindo para você circular.
Primeiro termo, tá? Qual é, professor, o segundo termo que eu tenho que marcar? Deixa eu ver aqui. É o responder. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Responder A. Segundo azinho que eu vou marcar, tá bom? Professor, qual é o terceiro termo que ele está pedindo para eu marcar? É o A. Aí eu marco este azinho aqui. Pessoal, vamos lá. Olha para mim e concentra. Concentra lá. Foi o que o José Marcelo disse e pensei que fosse a letra O, que é artigo. Foi não. Tu acha que ele vai facilitar? A banca só vai dificultar. Concentra, quem já está cansado, quem já está aí conseguindo quase dormir. As bancas costumam muito brincar com a letra A. Presta atenção no que eu estou dizendo. As bancas costumam muito brincar com a letra A. Enquanto eu vou explicar isso aqui, eu vou fechar a telinha para vocês, porque eu vou tentar abrir de novo para ver se eu consigo colocar a caneta mais grossa, que o pessoal está reclamando que não está enxergando. Aí vai sumir a questão, tá? Não se preocupe, não. Eu abro já. Eu vou explicar aqui, olhando para o olho de vocês, enquanto eu abro aqui a telinha de novo. Todo concurso, olha para mim, todo concurso, toda banca, quase sempre, em todo concurso, coloca uma brincadeirinha com a letra A. E eu vou explicar para vocês por que as bancas brincam tanto com a letrinha A. Porque a letrinha A na língua portuguesa, ela pode ser artigo, nós já estudamos o que é artigo. Wilcley, o que é um artigo? O artigo nós vimos que é uma palavra que acompanha um substantivo para definir o número e o gênero do substantivo. Quando eu digo a menina, a camisa, a madeira, a casa, a cidade, a pessoa, todas as vezes que essa letrinha A apareceu, essa letrinha A foi artigo, porque foi para acompanhar um substantivo. Então, professor, como é que as bancas brincarem com a questão com a letra A? Ela vai só me perguntar isso? É a primeira possibilidade. Para você ver se a palavra está funcionando como artigo. E o que é um artigo, professor? Uma palavra que acompanha um substantivo. E acompanhando o substantivo, vai definir o número, singular ou plural, ou gênero. Então, anota aí o macete, esse é macete para concurso, para quem quer passar. Eu vou até abrir aqui a telinha. Graças a Deus eu consegui abrir aqui, reiniciar, para ver se a caneta aparece melhor para vocês, que a minha canetinha estava bem chatinha. Agora foi! Deixa eu espelhar para vocês, para a gente anotar um macete lindinho para a gente. Vamos lá. Macete do concursando, anota aí. Macete do concursando. Macete. Macete do artigo. Anota aí. Macete do artigo e do preposição. O A será artigo, macete, tá? Anota aí. O A será artigo se acompanhar. O A será artigo se acompanhar um substantivo. O A será artigo se acompanhar um substantivo. E como é que ele vai fazer para acompanhar um substantivo? Para dar ideia de número singular e para dar ideia de gênero da palavra, que do lado dela será uma palavra feminina. Essa é a primeira parte do macete, tá bom? Deixa eu passar uma faixinha aqui. Chega, meu Deus.
Quase não ficou reto. Deixa eu tentar fazer a retinha aqui. Esse é o macete de número 1, tá? Eita, minha gente. Minha mesa é fazer uma linha reta, não. Professor, e se o A que eu estive analisando não for artigo, ele vai ser o quê? Esse A, desistir de fazer uma linha reta, minha gente. Pode ser preposição. E se esse A for preposição, ele vai estar depois de um verbo. Aí ela está aí. Por causa da regência. Anota aí, tá? Professor, o que é que isso significa? Eu quero um exemplo. Aí aqui vamos para os exemplos. Eu digo, chega, meu Deus, a caneta ficou. Vamos para os exemplos, tá? Aqui eu digo a menina, tá bom? E qual é o exemplo daqui? Vou. Quem vai à praia. Aqui você tem a crase. Por que você tem a crase? Porque quem vai a. E aqui você tem a praia. Aí esse a se junta com esse a, tá bom? Então, resumindo a história. O a, que é artigo, acompanha o substantivo. O a, que é preposição, não foi só o substantivo que pediu. Foi um verbo que pede a letra A para a gente poder fazer o que a gente chama de regência verbal. As bancas, ó, estão assim de cobrança desse conteúdo, de fazer essas leituras do que é artigo e do que é, então, deixa eu anotar aqui, substantivo. Do que é artigo e do que é preposição. Com essa definição, nós estamos prontos, então, para voltar para a nossa questão e analisar se os as que a questão pediu para eu marcar são palavras que são artigos ou se são palavras que são preposições. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui para a gente voltar, então, para a nossa questão. Aí a questão já marcou para mim, quer dizer, eu acabei de marcar, né? Quem é que é artigo, quem é que é preposição, para a gente fazer, então, agora a análise da questão de número 2. Aí a questão diz: o espelho recusou-se. Quem se recusa, responde aí de casa. Quem se recusa. Quem me diz? Quem se recusa a alguma coisa. Então, quem se recusa a. Chega, meu Deus, que a minha caneta parece que travou de novo. Ô, canetinha, me ajude, meu Deus. Deixa eu ver o que é que eu vou fazer aqui, viu, minha gente, para melhorar a nossa vida, que essa caneta tá abusadinha hoje. Eu vou abrir outro slide para ver se eu consigo escrever, porque não adianta nada eu escrever com a caneta muito fina e vocês não conseguirem enxergar. Aguarda aí, rapidinho, tá? Deixa eu só. Abrir aqui para vocês, para ver se a gente consegue
com qualidade melhor, porque do jeito que está, assim, não vou conseguir enxergar nada do que eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui, agora acho que vai. Prontinho. Deixa eu ver agora se eu consigo escrever. Melhorou, agora foi. Vamos lá. Qual é o primeiro A, professor? Recusou-se A. Qual é o segundo A? Responder A. Qual é o terceiro A mais bela? Aí agora eu tenho que analisar se está acompanhando o substantivo ou se foi o verbo quem pediu. Vamos lá? Quem se recusa a. Então aqui eu tenho uma preposição. Muito bem. Vamos para o segundo. Quem responde, responde algo a alguém. Então, quem pediu esse A não foi o alguém, foi o responde, porque quem responde, responde a. E o terceiro, a gente tem aqui, que ela é a mais bela. Olha só, ela é a mais bela. Então, esse A está acompanhando a mais. A mais bela. Está acompanhando os nomes aqui, né? A bela. Então, aqui eu tenho um artigo. O que está acompanhando a palavra bela, entendeu? O a bela. Então, aqui foi para dizer que é uma menina ou uma mulher, que é no singular, que é uma só, e que é no feminino, a bela. Aí a gente viu que o recusou-se era preposição. Já tiro a letra B. Já tiro a letra C. Já tiro a letra D. Fico com essa. A gente viu que esse segundo A é preposição. Já tiro a letra A. Então, fico com preposição, que é esse daqui. Eu fico com preposição, que é esse daqui. E eu fico com A, que é um artigo. Aí eu marco qual letra. Aí eu marco qual letra, minha gente? Que a minha mesa soltou aqui. Marco letra E, sem medo de ser feliz. Muito bem. Aí eu quero que vocês sejam sinceros comigo e digam se foi difícil, minha gente. Foi difícil ou foi fácil? Eu quero que vocês sejam sinceros comigo. O que, é que vocês acharam? Foi tranquilo essa? Mais ou menos. Foi mais ou menos? Foi. É só bater a regra. Professor, qual é o macete? Se for artigo, vai estar acompanhando o substantivo. Se for preposição, é porque foi um verbo que pediu. Professor, como é que eu sei se o verbo pediu a presença de uma letra A? Quem vai a. Quem responde algo a alguém. Pegou o lance? Aí, se for esse A que o verbo está pedindo, não vai ser artigo, vai ser preposição. Tá bom? Tudo certinho, então. Acho que bateu aí a nossa meta, essa questão. Vou, então, apagar aqui as observações que eu coloquei, para que a gente possa, então, fazer a questão de número 3. A questão de número 3 vem direto da Cefaz AL, de Alagoas, para incentivar vocês, dizer se é verdadeiro ou falso. Aí tem um textinho um pouquinho maior, nós vamos ler esse textinho juntos. Vamos lá. É uma loja grande e escura no centro da cidade. Uma quadra distante da estação de trem. Quando visito a família entre um churrasco e outro, vou até lá para olhar as gôndolas atulhadas de baldes, bacias, chaves, fendas, garfos, colheres, facas, afiadores de vários modelos, pedras de amolar, parafusos, porcas, pregos, anzóis e varas de pescar. Então, ele está falando aí que é uma loja, né? Essa loja é escura no centro da cidade, fica perto do trem. Quando visita a família, você vai lá e vê nas gôndolas, nas prateleiras atulhadas,
Tudo isso. Tranquilinho até aqui? Aí o que é que a questão está dizendo? Sem prejuízo da correção gramatical, ó, aí eu queria chamar a atenção que todo bom concurseiro, quando a banca diz sem prejuízo da correção gramatical, vou até circular aqui, ó, sem prejuízo da correção gramatical e sem prejuízo dos sentidos do texto, a expressão, aí ele quer que a gente marque, ó, deixa eu ver aqui, tá? A uma quadra de distância, uma quadra de distância da estação de trem. Ele quer que eu marque isso, uma quadra de distância da estação do trem. Aí ele quer que eu substitua por a uma quadra de distância da estação do trem. Resumindo, professor, o que é que essa questão quer? Ele quer que você meta um A aqui, ó. Ele quer que você meta um A aqui. E ele está dizendo que se você meter esse a uma quadra de distância da estação do trem, não vai ter prejuízo nem para a gramática, nem para o sentido. Ele está dizendo que eu posso escrever desse jeito. Vocês acham que eu posso dizer que é uma loja grande, escura no centro da cidade, a uma quadra de distância da estação do trem? Fica com sentido? E aí? Fica com sentido ou não fica, minha gente? Fica. Professor, não entendi. Repita de novo. O que eu estou dizendo aqui, o que é que essa questão... Obrigado, Maria. O que é que essa questão está dizendo é o seguinte, que tanto faz eu dizer que minha casa fica uma rua depois da sua, olha para cá, concentra. Tanto faz eu dizer que a minha casa fica uma rua depois da sua, como tanto faz eu dizer também que a minha casa fica a uma rua da sua. Então, não vai prejudicar o sentido se eu colocar essa letra A. Por que, professor, não vai? Porque o A, ele está funcionando aí como uma preposição que dá uma ideia de distância, que dá uma ideia de limite. Então, é comum na língua portuguesa que a gente possa dizer, eu moro a 1 quilômetro daqui. Eu moro a uma quadra daqui. Ou só, eu moro a 1 quilômetro daqui. Então, não vai prejudicar o sentido se eu adicionar essa letra A. A banca foi boazinha com a gente, porque essa questão foi bem tranquila. E eu vou dizer que isso é extremamente... Vou dizer que é o quê? Verdadeiro. Porque tanto faz eu dizer uma quadra distante da estação de trem, como a uma quadra distante da estação de trem. Beleza? Não vai ter problema nenhum. E a gente pode, então, partir para a questão de número 4. Lembrando que se você não entender, pelo amor de Deus, diga assim, professor, não entendi. Eu queria que o senhor me explicasse de novo. Que a gente não pode seguir se, por algum motivo, a gente não pode seguir se por algum motivo, deixa eu marcar aqui, vocês não estiverem entendendo, tá bom? Podemos, então, ir à questão de número 4. A questão de número 4, da Cefaz do Distrito Federal em 2020, queria que você dissesse se é verdadeiro ou falso. Ele disse assim, no trecho, os investidores reconhecem cada vez mais o impacto para a sociedade das empresas nas quais investem. Aí ele quer que eu faça o quê? O que é que a questão quer? A questão quer que eu olhe para esse nas quais, eu vou até marcar aí, deixa eu marcar aqui para a gente. Ele quer que eu olhe para esse rapaz e eu coloque a palavra aonde. E ele disse que se eu fizer isso, eu teria prejuízo, se eu trocar, eu tenho prejuízo para a correção gramatical. Lembrando que nós já vimos na aula de quinta-feira que esses dois rapazes são pronomes relativos. Por quê, professor? Porque eles vão citar alguma coisa que já foi antes citada. Aí ele quer que eu tire o nas quais
e coloque o onde. E eu vou fazer uma pergunta a vocês, minha gente. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. E eu vou dizer uma coisa a vocês, por favor, me respondam. E se você responder, pelo menos tentar, mesmo que errado, eu já estou sentindo aqui que pode cair uma questão dessa no concurso, porque isso cai muito. Ó, quem investe Alguma coisa. investe em algo Algo. ou em alguma coisa. Tranquilo até aqui? Quem investe, bem devagarzinho para todo mundo entender. Quem investe, investe em algo ou em alguma coisa. E quem é que foi investido aqui, minha gente? Quem foi que recebeu o investimento? Empresa. Empresas. As empresas. Então, quem investe, investe em mais as empresas. Pega, meu Deus, que vai descarregar aqui. Aí, quando eu vou citar de novo a palavra empresas, eu junto o em mais as e eu formo nas. E esse quais representa empresas. De novo, porque eu quero que todo mundo entenda, essa questão é super difícil. A frase original era empresas nas quais investem. Ele quer que eu tire o nas quais e coloque o aonde. Só que para eu colocar aonde, eu teria que ter no aonde esse em. Porque aqui esse nas é formado de em, porque quem investe, investe em alguém, mas as empresas, formar aqui melhor, tá? Que foi substituída pela palavra quais. Marquem isso aí, tirem um print da tela ou copiem aí, vai ficar muito mais fácil de entender. Aí ele quer que eu transforme em aonde. Só que nós vimos na aula, eu dei até macete, se vocês anotarem, que o aonde eu devo usar quando na língua portuguesa? Quem lembra? Ganha um brinde meu. Ganha um brinde meu, que vai ser, que vai ser um presente quando eu encontrar vocês na sala presencial. Quem lembrar qual foi o macete que eu disse de quando a gente pode usar a palavra onde e aonde? Quando eu estiver me referindo ao quê? Ixi. Ninguém lembra? Algum lugar. Lugar. Onde é que eu posso usar a palavra onde e aonde? Quando eu estiver me referindo a um lugar. E a empresa é um lugar fixo. O aonde a gente só pode usar com Parou. o verbo. Travou. Uma bolinha, uma bolinha. Travou.
Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho o professor volta, viu? Teve um probleminha aí na conexão dele. Oito e 20 o professor está de volta, viu? Às 8h20 ele está de volta. Ele voltará às 8h20.